Bom dia. Hoje, nossa sessão faz parte das atividades da RUT, né? Nossa telemedicina, que temos o SIG de perinatologia. E vamos receber o professor Rodrigo Souza, um antigo colega da UERJ, né, Rodrigo? Tempos atrás, que o professor Rodrigo é staff, né, da Hospital Maternidade Carmela Dutra, onde ele faz a coordenação da residência médica e da rotina da clínica perinatal, né, da unidade semi-intensiva. E o Rodrigo, ele se especializou, né, Rodrigo, muito bem sobre a questão da obesidade na gestação, um tema do nosso dia a dia, muito importante. A gente acha que essa aula vai complementar um pouco a nossa visão, né, que já tivemos outras palestras envolvendo a gestação na paciente pós-cirurgia bariátrica, né, a parte endocrinológica, principalmente, e acho que hoje vai ser bastante interessante e proveitoso para a gente. Então, Rodrigo. Vou pegar aqui o passador. Bom dia a todos. Obrigado, Marcelo, pela apresentação. Obrigado, professor Jorge, pelo convite da Maternidade Escola para participar do evento. É sempre muito bom, né, falar, como o Marcelo disse, ultimamente eu sou obstetra de formação, me formei na UERJ, e ultimamente eu venho trabalhado mais com essa questão mais nutrológica da gestação, né? Então, o público que eu venho recebendo é muito mais pacientes obesas, pós-cirurgia bariátrica, desvitaminoses, enfim, diabetes, todas as doenças que têm esse perfil, essa interface mais nutrológica, né? E a gestante obesa é um dos assuntos que eu mais gosto de falar, não tanto pelas novidades que a gente tem, né? São poucas as novidades, o avanço é muito grande, mas os conceitos são cada vez mais reafirmados, mas muito mais pela prevalência, né? A gente tem um público de gestantes obesas muito grande, então é importante a gente confirmar os conceitos que a gente tem a respeito desse tema. E, na verdade, é tão grande, né, essa pesquisa é americana, 2015 e 2016, foi publicada lá em 2017, mostra mulheres, né, a prevalência de obesos em mulheres, né, em idade reprodutiva, de 20 a 39 anos. Saiu da apresentação aqui. Enfim, a barra azul clara, né, de mulheres ali mostra 36,5% sem a prevalência de obesas em mulheres americanas entre 20 e 39 anos, que é justamente a idade reprodutiva com a qual nós trabalhamos, né? Basicamente, temos um pouco mais de adolescentes, às vezes um pouco mais de gestantes acima de 39 anos, mas, a grosso modo, é o nosso público, né, 20 a 39 anos. E mostra a curva de tendência de obesidade americana ao longo do tempo, numa série histórica que vai de 99 e 2000 até 2015 e 2016, sempre ascendente, né? Isso não é muito diferente do Brasil. Essa é a pesquisa do Vigitel, 2018, é a pesquisa mais recente que a gente tem falando sobre obesidade na população brasileira. Ainda que os dados sejam criticados, né, por ser informado, né, via telefônica, para quem não conhece, o Vigitel é uma pesquisa telefônica, onde você informa as respostas pelas quais eles estão fazendo a pesquisa. De qualquer forma, é o que a gente tem, né? O PNAS, na verdade, que é feito a cada 10 anos, o último foi feito em 2006, 2016 não saiu a pesquisa, e eu vi que está autorizado para esse ano. Então, 2019 está começando a pesquisa e talvez a gente tenha mais informação com relação ao Vigitel, né, a atualização desses dados. De qualquer forma, a gente vê que a última barra ali, o estado onde a gente tem maior prevalência de mulheres obesas acima de 18 anos de idade, é o nosso Rio de Janeiro, né? Então, nós estamos no estado onde tem o maior número de mulheres obesas do país proporcionalmente. Agora, com relação à gestação, né? Então, a gente está falando de mulheres obesas, mas com relação à gestação, a gente tem esse trabalho, que é um trabalho antigo, um trabalho de 2001, mas que eu não encontrei referência atualizando esse trabalho, nem a nível americano, nem a nível brasileiro.
né? Então, é um tema importante a gente saber qual é a prevalência dessas mulheres obesas, né, em pré-natal no Brasil, né? E qual é a tendência disso. Não somente transversal, né, saber naquele momento, mas qual é a tendência ao longo do tempo. E esse trabalho é um trabalho grande, é um trabalho de 20 anos, que mostrou que a média de peso na primeira consulta de pré-natal das mulheres aumentou em torno de 20%, que é uma coisa completamente absurda, né, em 20 anos. E que o número de gestantes obesas na primeira consulta de pré-natal, essa prevalência saiu de 16% para 36%. Então, 36% das mulheres já começando o pré-natal obesas, né? E as cesarianas atribuídas à obesidade subiu de 4% para 11%. Mais que dobrou nesse período. Então, quando a gente fala de obesidade, a primeira coisa que a gente tem que fazer é definir, né, o que é obesidade, né? Existem várias formas de definir obesidade. A mais correta seria pelo percentual de gordura corporal, mas ainda que isso seja um pouco difícil da gente fazer na prática. O que a gente usa na prática é o famoso IMC. É fácil, é sensível, né, ele detecta a grande maior parte dos obesos, apesar de não ser tão específico. E como a gente classificaria essas mulheres na gravidez? Porque, na verdade, elas têm um fator que é o feto, crescendo na barriga, né? O aumento da circunferência abdominal, o aumento do peso em relação à própria gestação e não somente à gordura. Então, há que se fazer uma correção, né, do IMC para a idade gestacional. Sabemos que quanto mais a idade gestacional avança, maior a proporção de gestantes acima do peso. Então, tem que se fazer essa correção. A melhor curva que a gente tem é a curva de referência e a curva de Atala. Essa curva ela diferencia em 4 faixas. Então, ali é o IMC na vertical pelas semanas de gestação na horizontal. Temos baixo peso, peso adequado, sobrepeso e a obesidade. E é nessa curva que a mulher deveria ser mantida durante toda a gravidez, a cada consulta ser atualizada e formar-se uma curva para a gente poder saber se ela está cruzando os limites das faixas de peso. O IMC, todo mundo sabe, né? É peso pela altura ao quadrado, e são medidas antropométricas. Se são medidas antropométricas, elas têm que ser medidas e não informadas. Tá? Então, o pré-natal tem que ter balança e tem que ter o estadiômetro para medir. E por quê? Por um simples motivo, uma pesquisa simples que foi feita, que perguntava às mulheres qual a sua altura e qual o seu peso, em vez, né, de tentar fazer a medida, né? É óbvio que depois foi comparado o que ela informava com o que ela media, e, não surpreendentemente, as mulheres tendiam a aumentar a sua altura e diminuir o seu peso, né? Então, realmente, são duas medidas antropométricas que precisam ser medidas, não apenas informadas. A gente vê muito mais isso com peso, né? O peso sendo aferido, mas a altura muito mais informado do que realmente medido, né? Então, é extremamente importante isso acontecer, porque essa tendência acaba diminuindo o IMC, falseando para baixo. E por que o IMC é importante? Porque é baseado nele que nós temos os ganhos de peso esperados da gravidez, né? Temos 4 faixas de ganho de peso, né, sendo que dos 3 níveis de obesidade, independente do nível, a média é que a mulher ganha em torno de 7 quilos durante todo o pré-natal. Varia entre 5 a 9, aquele valor de 7 é uma média. Tá? Agora, o que a gente pode dizer é que, na prática, essas mulheres são as que a gente consegue controlar muito melhor o ganho de peso do que as de baixo peso e de peso normal. As que têm baixo peso e peso normal são as que mais ganham peso durante o pré-natal. Talvez porque algumas mulheres obesas que a gente consegue sensibilizar e mostrar a importância do ganho de peso, elas encaram o pré-natal como uma oportunidade para corrigir, né, deficiências do seu estilo de vida. Então, elas aderem muito melhor quando elas são melhor sensibilizadas com relação aos desfechos e à condução do pré-natal. Quais são os problemas, né? Então, vamos começar os problemas. Então, imaginar que a gente tem uma gestante que chegou obesa no pré-natal, e ela, na primeira consulta, você pede, mede, classifica como obesa, e ela pergunta, tá, mas qual é o problema que eu tenho? Né? Quais são os riscos que eu tenho? O que você vai informar para essa mulher? Primeira coisa, né, no primeiro trimestre, as mulheres obesas elas têm um risco maior de perda gestacional, né, até 12 semanas. Esse trabalho é o trabalho de referência que o ACOG, em 2015, utilizou para fazer a sua recomendação, né? Foi um estudo de caso-controle, 1.600 obesas com 3.200 pacientes de peso normal, foram pareados pela idade materna, e idade materna é importante por conta do desfecho aborto, né, então elas deveriam ser pareadas. Apenas primigestas, porque excluía as perdas de repetição inicialmente,
né? Então, a gente garantia que aquela mulher, na verdade, ela estava tendo uma primeira perda gestacional, mas só que elas foram acompanhadas e foram vistas também perdas recorrentes. Os desfechos foram avaliados para perdas precoces, tardias e recorrentes e foram ajustados para os confundimentos, principalmente o diabetes. Sabe que obesidade e diabetes são duas morbidades que caminham juntas e diabetes interfere diretamente na perda gestacional. O que a gente viu é que realmente o risco de aborto precoce e tardio são estatisticamente significativos nessa população, ainda que o intervalo de confiança seja marginal. Ele colocou ali um dígito centesimal para escapar do 1, né, para ter significância estatística, ele acaba alcançando, mas a gente consegue comprovar, e é esse estudo que baseia essa recomendação da COG, do aconselhamento. É claro que é um caso controle, a gente precisa de estudo maior, né, coorte e meta-análise, enfim, para poder confirmar isso, mas, a princípio, essas mulheres realmente elas têm risco de perda maior até 12 semanas de gestação. Um outro grande problema, doenças do tubo neural, né? As obesas têm maior risco de doença do tubo neural, né? Ela pode ser vista, né, tanto nos dois gráficos, essa é meta-análise, né, em ambos há desvio, né, para o lado realmente do risco, inclusive com intervalo de confiança, e mostra que essas pacientes têm um risco aumentado. O que se discute então, eu preciso fazer ácido fólico numa quantidade maior para essas pacientes? Sim. Né? Então, a dose de 400 microgramas, que seria para o baixo risco, não é a dose recomendada para as pacientes obesas. Talvez de risco intermediário, talvez de alto risco. Mas essas doses acima de 400 ainda não foram definidas. Então, na verdade, o que a gente tem é que o ácido fólico tem que ser mais que 400. Alguns propõem 800, que seria a dose duplicada. Alguns propõem 1 miligrama, alguns 4 miligramas. O que a gente não tem muita diferença. O que eu faço na prática é fazer os 800, que cairia na faixa de dose intermediária, que é um meio termo que está sendo proposto. Além disso, qual um outro grande problema dessas pacientes? Hipertensão arterial. Então, eu falei que caminha junto com diabetes, caminha junto com hipertensão. Então, a obesidade, inclusive, é fator de risco para as duas morbidades, né? O que a gente precisa ter em mente quando fala de hipertensão arterial na gestante? Muitas já começam pré-natal hipertensas, outras vão se tornar hipertensas ao longo do pré-natal, em qualquer modalidade das síndromes hipertensivas. O que a gente precisa para essas pacientes é ter um manguito adequado. Ainda que existam tabelas de correção para manguitos inadequados, não é tão fidedigno. Então, a gente precisa realmente ter um manguito adequado para fazer a medida. Uma coisa importante é que as pacientes que são obesas e possuem um fator de risco, e os fatores de risco estão ali naquele quadro destacado em vermelho, é que essas pacientes têm uma chance maior de pré-eclâmpsia durante a gestação. Né? Obesidade mais fator de risco. Então, para essas pacientes que possuem um fator de risco, está autorizado o início da profilaxia com a AS, 150 mg dia, a partir de 12 semanas, com a manutenção até o parto. É lógico que se existe um fator de risco para pré-eclâmpsia, existe a reboque o fator de risco para restrição do crescimento. As duas doenças, né, com morbidades crônicas desse tipo, elas caminham juntas. Então, a AS não só na prevenção da pré-eclâmpsia, mas também na prevenção da restrição do crescimento precoce. Né? E onde acompanhar essa paciente, na verdade? Né? Então, quando a gente tem a paciente obesa sem nenhum fator de risco, essa paciente pode ser tranquilamente acompanhada no baixo risco do ponto de vista hipertensivo. Né? Lógico que ela pode ter outras complicações que levem ao acompanhamento no alto risco. Mas só que os retornos, o intervalo de revisão das consultas seria um pouco menor, a partir de 24 semanas a cada 3 semanas, a partir de 32 semanas passaria para quinzenal, né, o retorno quinzenal. Agora, se ela possui um MC acima de 35, obesidade grau 2, com fator de risco, essa paciente tem que ser encaminhada, somente pelo risco ela já tem que ser encaminhada ao alto risco, para seguimento. Falamos, então, de doença do tubo neural, perda gestacional, hipertensão. Um outro grande problema, que eu já havia anunciado, diabetes gestacional. Em relação ao risco, né, muitas já começam com diabetes gestacional, então já está indicado o acompanhamento especializado, endocrinologista, mudança de estilo de vida, que deveria ser para todas, já acompanhamento nutricional. E aquelas que vão se tornar diabéticas ao longo da gestação, né, o diabetes gestacional, não muda nada em relação ao risco, a classificação, ao rastreio. Né. Primeiro trimestre continua sendo glicemia de jejum, hemoglobina glicada,
e sendo negativo a partir de 24 semanas autorizado o TOTG com 75 gramas. Os pontos de corte são exatamente o mesmo. O que a gente tem de interrogação ali é a metformina. Faz a metformina ou não faz a metformina? E o que a gente tem de evidência em relação à metformina? Que a metformina é excelente para retardar o ganho de peso das pacientes do descontrole glicêmico, das pacientes com diabetes gestacional. As pacientes obesas, sem diabetes gestacional, não existe até o momento evidência nenhuma de que a metformina vá retardar o ganho de peso dessas pacientes. Então, a princípio, não existe indicação para usar metformina fora do espectro do diabetes gestacional, somente pela obesidade. Outro problema que essa paciente pode perguntar para a gente, né, com relação ao HIV. A gente está falando sobre as perdas gestacionais, né, falamos sobre a doença tubo-neural, mas essa paciente ela também tem risco aumentado para malformações fetais. Né? E aí tem esse estudo, que é um trabalho mais clássico, é de 2017, mas é clássico, porque ele elencou uma série de defeitos, né, de malformação. É uma tabela grande, é difícil de ler, então eu dei uma encurtada e trouxe só o que mostra de importante ali na tabela. Então, quais são os riscos dessa paciente? A malformação foi avaliada tanto como isolada ou no contexto de malformações múltiplas. Como malformação isolada, doença tubo-neural, que eu já havia falado, malformações cardíacas, atresia ano-retal. E no espectro de malformações múltiplas, a gente encontra ali a hérnia diafragmática. Qual é a questão que a gente tem com relação a isso? É que a paciente obesa ela tem que ser aconselhada durante o pré-natal. Então, ela deveria já engravidar com o menor peso possível, se ela já era obesa, e durante o pré-natal, se ela está obesa, a gente tem que informar ela que o rastreio de malformações realmente é mais difícil. Existem limitações do exame, a ultrassonografia ela possui atenuação por causa do panículo adiposo, então, realmente, dependendo da estática do bebê, dependendo da atenuação, fica difícil a gente garantir para aquela paciente que o risco de malformação é baixo. A gente tem ali em torno de 85% de sensibilidade do ultrassom morfológico, né, na detecção de anomalias que vão mudar o curso do pré-natal. Nessas pacientes, a gente cai para em torno de 50%, dependendo do grau de obesidade e da estática do feto. Então, o que elas têm que saber é que, realmente, a chance de detecção é muito menor. A ressonância melhora muito isso para a gente, porque não tem a limitação da atenuação. Porém, é um exame caro e que a gente não consegue fazer para todas elas e nem tem indicação para isso. Mas isso tudo tem que ser discutido para ela não sair totalmente segura do ultrassom e depois ser surpreendida por uma malformação mais à frente. O que tem que ser falado para ela é que todas as vezes que aquele feto for observado no ultrassom, é uma oportunidade de fazer rastreio de malformações. O morfológico ele tem a janela entre 20 e 24 semanas, mas ele pode ser feito a qualquer momento durante o pré-natal. E a cada momento a gente tem que ir reavaliando esse feto, porque alguma coisa pode ter realmente passado, não por descuido, mas por deficiência da técnica mesmo que foi impedida. Para vocês terem ideia, na verdade, no rastreio morfológico, somente TN, a translucência nucal é bem visualizada, o ecocardiogênico, o foco hiperecogênico cardíaco, né, o golf ball, é bem visualizado. O intestino hiperecogênico é bem visualizado. Então, dos soft marks, né, dos marcadores menores, realmente são muito poucos aqueles que são vistos. E uma outra questão extremamente importante, né, é a tromboprofilaxia. O risco de trombose venosa e de embolismo pulmonar na gestante com obesidade realmente é muito maior. Esses dois autores já mostravam, né, que a razão de chance para TVP 5,3 e para TEP de 2,6. E, na verdade, isso vem numa crescente, porque a cada dia que passa, a medicina tende a ver as pacientes com tromboembolismo venoso, né, internadas como, na verdade, uma falha de oportunidade da prevenção. Então, é extremamente importante a gente estar atento para essas pacientes, principalmente no ambiente hospitalar, porque o risco realmente é muito alto e a gente deixa, como vocês vão ver, muitas pacientes passarem sem cobertura. A gente pode passar uma vida inteira acompanhando gestante e não ter tido um único caso nosso de TVP ou TEP na gestação. Mas isso não quer dizer que a gente não deixou de submeter essas pacientes ao risco. Então, é com relação ao risco que a gente está trabalhando. E aí o Royal College tem, que eu achei que é um dos protocolos mais bem escritos com relação à profilaxia,
de 2015, de lá para cá não tem atualização, e é o que a gente segue mais ou menos na prática. Inclusive, na própria perinatal, a gente segue um pouco esse protocolo do Royal College. Ele é baseado em risco, né? Então, a partir do momento que a gente tem uma paciente com obesidade, a gente avalia aqueles fatores de risco, né, se eles estão presentes ou não na gestação. Se a paciente tem até 2 fatores de risco, na verdade, ela não tem um risco aumentado em relação à população geral. Então, a recomendação é que ela só se mobilize, na verdade, e evite a desidratação, né? Se ela possui 3 fatores de risco daquele quadro, na verdade, está indicada a profilaxia a partir de 28 semanas, quando ela adentra o 3º trimestre. E se ela possui 4 ou mais fatores de risco, está indicada já a profilaxia a partir do 1º trimestre. Então, a gente imagina que a gente tem uma paciente obesa, que ela tem 37 anos de idade, por conta da idade, ela realmente teve uma dificuldade em engravidar, fez uma fertilização, transferiu os embriões, está grávida de gêmeos e evolui com uma pré-eclâmpsia na gravidez. Temos 4 fatores de risco tranquilamente e que é uma paciente normal, do dia a dia. A gente vê essas pacientes a todo momento. Então, essas pacientes já deveriam estar fazendo a profilaxia, mesmo não estando internadas. E qual é a dose da profilaxia? Na verdade, existem basicamente 2 esquemas para profilaxia, um pelo peso e outro pelo IMC, pela faixa do IMC, né? A faixa do IMC é um pouco pior para prevenção com relação ao peso, então eu deixei ali como recomendação o peso. Comecei a partir de 90 gramas, dificilmente temos pacientes obesas com menos de 90 gramas, de 90 quilos, então a gente começa entre 90 e 130 com 60 miligramas e segue a faixa até 170 quilos, quando a gente faz 0,6, alguns arredondam para 0,5, fica um pouco mais fácil, miligramas por quilo dia. E com relação ao puerpério, né, existe diferença? Sim, o puerpério é muito mais agressivo. Nós temos muito mais casos de embolia pulmonar e TVP no puerpério do que na própria gestação. Então, a gente, na verdade, trabalha com 2 quadros de fatores de risco. Do quadro de cá, que está mais à esquerda, na verdade, ele é o mesmo quadro da gestação acrescentado de 4 ou 5 fatores de riscos ao final, ali, cesariana eletiva, trabalho de parto, hemorragia e hemotransfusão. Mas notem que a presença de apenas um único fator de risco desse quadro já indica a profilaxia dessa puérpera por pelo menos 10 dias. Tá? É claro que se esse fator de risco ele persiste após o 10º dia, está indicada a profilaxia até o final do puerpério. Diferente do quadro de cima. O quadro de cima são fatores de risco, e aí pode ser qualquer um deles, já indica a profilaxia por 10 dias, diretamente. Não precisa a gente ficar procurando na história. Na verdade, é muito mais questões de reinternação, né? Tirando a cesariana intraparto, ou IMC acima de 40, que é a superobesidade, mas o fato de você readmitir a paciente para a internação é indicada a profilaxia. O fato dela permanecer mais de 3 dias internada, e é comum a gente ter pacientes puérperas hipertensas que ficam 4, 5, 6 dias aguardando ajuste pressórico, estaria autorizado. O procedimento cirúrgico é qualquer procedimento cirúrgico que não seja a reparação do períneo. A reparação do períneo imediato do parto vaginal. Tirando isso, qualquer procedimento cirúrgico na paciente obesa já estaria indicado a profilaxia por pelo menos 10 dias. Então, vocês vejam que eles são muito mais agressivos. Eles anticoagulam muito mais pacientes do que a gente acaba anticoagulando no dia a dia. Não sei se sorte, não sei se temos uma população diferente. O fato é que a gente, por não anticoagular tanto quanto eles, temos realmente uma visão que não é tão frequente a gente ter TVP no puerpério e TEP no puerpério. Então, pode ser que nós tenhamos alguma coisa um pouco diferente, a gente precisa de trabalho para mostrar isso. As doses da profilaxia são as mesmas da gestação, tá? Não tem nenhuma mudança com relação a isso. Acabando o pré-natal, começamos com o parto. Essa paciente que você vem acompanhando, ela interna para o parto, né? E temos também alguns cuidados durante a hospitalização para o parto, né? Seja parto normal, seja cesariana. Quais são os grandes problemas intraparto dessa paciente obesa, né? Que está ali representada naquela figura, e que não é uma cena tão incomum assim para a gente. Primeira coisa, macrosomia distócia de ombro, que é o que a gente tem pavor, né? Os fetos das pacientes obesas tendem realmente a ser mais macrossômicos. Existe restrição, existe PIG, mas também macrossômico,
e acompanha também com diabetes gestacional. Porém, a macrosomia ela é frequentemente não confirmada. Então, aquelas indicações de cesariana por macrosomia, às vezes a paciente quer muito parto vaginal, você acaba indicando a cesariana pela macrosomia, ela tem que ser informada que talvez não se reflita na realidade. Na verdade, a gente está baseando o diagnóstico de macrosomia numa ultrassonografia, é um exame indireto, ninguém está colocando feto na balança. E a gente sabe que no terceiro trimestre a estimativa de peso do feto em mulheres obesas, realmente a margem de erro é muito maior. Então, ela tem que estar ciente que você está indicando baseado num achado que realmente pode representar um risco, mas que talvez aquele risco não se confirme e você não está usando de má fé com relação àquilo. E a questão da distócia de ombros, que realmente é mais frequente nas pacientes com obesidade, né, durante o parto normal. Outra questão que a gente tem que chamar atenção é o monitoramento fetal. Não é tão fácil assim monitorar o feto durante o trabalho de parto, né? A obesidade realmente prejudica o trabalho do cardiotocógrafo, que a gente tem ali para registrar o monitoramento fetal, e às vezes até mesmo da ausculta intermitente, é difícil auscultar o foco cardíaco, sobretudo quando já é um trabalho de parto avançado com feto mais baixo. Por vezes a gente tenta fazer a ausculta fetal e não consegue fazer. Então, o monitoramento fetal é um ponto crítico dessas pacientes para a gente. Outra questão é a dinâmica uterina. As pacientes obesas têm uma tendência maior à discinesia, né, e a percepção do tônus uterino realmente é um pouco mais difícil, o que também realmente prejudica, inclusive, a tocografia. Além disso, ela tem chance maior de hemorragia pós-parto e um risco maior de cesariana intraparto, por tudo isso que a gente está falando dos itens anteriores. Quais são as recomendações que a gente tem, então, intraparto, né? Tem sido cada vez mais comum a gente ouvir falar em partos domiciliares, não nenhuma opinião pessoal minha, na verdade é um trabalho, uma razão de chances de parto das pacientes obesas. Essas pacientes têm 50% a chance de ter distócia, hemorragia e internação na UTI NEL por causa do feto. Isso tirando os fatores de confundimento, ficando só com obesidade. Então, essas pacientes são candidatas a partos hospitalares. A gente está falando de 50% dos fetos têm uma chance maior de realmente complicar e da mulher realmente complicar. Então, não é recomendável que seja encorajado essas pacientes ter o parto domiciliar. A paciente obesa deveria ter o parto hospitalar ou a maternidade anexa ao hospital, onde ela esteja no centro cirúrgico em pelo menos 20 a 30 minutos. A obesidade, por si só, ela não é uma indicação de indução do parto, então você não precisa abreviar a gestação somente por conta da obesidade, mas pode ter essa indicação por outras questões das morbidades que acompanham a obesidade. São pacientes que precisam ter, durante o trabalho de parto, uma vigilância permanente. A equipe multiprofissional faz esse papel muito bem, porque quanto mais olhos em cima daquela gestante, mais controle a gente tem da situação. Então, não é nenhum demérito, ninguém está dividindo o paciente. Na verdade, a gente está prezando pela segurança do parto, né? Outra questão que a gente vê muito falar atualmente sobre o acesso venoso, né, precoce nessas pacientes, nas pacientes em trabalho de parto, e a gente realmente, atualmente, a recomendação é tender a usar o acesso venoso somente quando necessário. Antigamente, todo mundo tinha acesso venoso na internação. Porém, para gestantes obesas, essa recomendação continua sendo vigente. Por quê? Porque ela tem mais risco de discinesia, porque ela tem mais risco de cesariana de emergência, porque ela tem mais risco de hemorragia pós-parto. E imaginem vocês, uma paciente durante o trabalho de parto, que você não consegue vigiar muito bem o monitoramento fetal, a paciente evolui com um descolamento de placenta, um sangramento abrupto, precisa de uma cesariana de urgência, obesa, edemaciada, chocada, e a gente não consegue acesso venoso dessa paciente. Todo mundo sabe que as pacientes obesas têm uma dificuldade de acesso muito grande. Então, a recomendação para as obesas com relação à segurança é o acesso venoso precoce. Não é questão de desumanização do parto, pelo contrário, é segurança da paciente. E o manejo ativo do terceiro período, a tração controlada do cordão e o uso de uterotônicos, que é rotina para todos, né? Mas isso realmente faz diferença com relação à hemorragia pós-parto, que é aumentada. Em relação à cesariana, né, falamos muito em indicações de cesariana por morbidade, cesariana de urgência. Quais são as principais indicações de cesariana nessa paciente? Macrosomia, né, disparado, é uma das primeiros critérios que a gente tem para pacientes obesas, sobretudo aquelas que vêm com diabetes gestacional.
Lembrando que, sem o diabetes, a gente considera a macrosomia a partir de 5 quilos, com o diabetes a partir de 4,5 kg. A interrupção devido às comorbidades maternas e fetais, então, tem as malformações fetais que contraindicam a via baixa para essas pacientes, morbidades maternas que indicam a antecipação do parto, e às vezes a gente não pode aguardar a indução ou o parto vaginal. Lembrar dos pacientes que são obesas e que já possuem uma cesariana prévia, elas têm ali em torno de 70% de chance de evoluir novamente para uma nova cesariana. É possível o parto normal, mas somente em 30% dos casos a gente vai conseguir o parto normal nessas pacientes. Então, aquelas que preferem o parto normal após cesárea têm que estar cientes que realmente a chance é baixa. A maior chance é que ela acabe realmente evoluindo para uma cesariana. Que elas possuem a fase de dilatação prolongada, muito pelaquela discinesia que eu já havia falado. Então, nessas pacientes, a gente tem que aguardar mais tempo, realmente, a evolução para a dilatação, para entrar no período expulsivo, não indicar uma cesariana antecipadamente, né, por conta de parada de progressão. Às vezes, realmente, é só pela lentidão da própria discinesia da obesidade. E elas têm um período expulsivo mais prolongado, muito também porque são fetos grandes, na grande maioria das vezes. Mas outras vezes é porque o próprio útero, no período expulsivo, mantém a sua discinesia e tem contrações erráticas ali que fazem esse período expulsivo demorar um pouco mais. Então, só para vocês terem ideia, na primeira linha que eu já deixei destacado, né, a gente está falando ali de fase ativa, ainda com ponto de corte de 4 centímetros, mas do tempo que essa paciente leva para chegar até a dilatação total, né, comparando mulheres de peso normal, em torno de 6,2 horas, né, ali está em horas, e a mulher obesa 7,5, estatisticamente significativo. Mas se a gente for olhar a cada centímetro, né, entre 4 e 5, 5 e 6, 6 e 7, a gente vai ver que realmente, na grande maioria dessas dilatações, tirando o período, o final, né, de 8 para 10, que na prática a gente vê que é quando realmente as dilatações costumam avançar um pouco mais rápido, elas são, em todos os períodos, elas são mais lentas do que realmente as populações que possuem peso normal. Então, há que se ter realmente um pouco mais de paciência no período de dilatação, se está tudo bem com a mãe, se está tudo bem com o feto. A gente pode aguardar um pouco mais de tempo, porque realmente elas são mais lentas. E uma vez operada essa paciente, quais são as questões que a gente tem que trazer para a cesariana? Principal coisa, infecção do sítio cirúrgico. Elas têm realmente uma chance maior de infecção de ferida operatória, e as recomendações, além do uso do antibiótico que a gente utiliza para todas, né, na dose, ali, a cefazolina, que é de escolha de 2 gramas, nos pacientes que têm acima de 120 quilos, que elas usem 3 gramas de cefazolina. Então, a gente aumenta 1 grama, ele faz uma proteção um pouco melhor. O MIC, né, a concentração inibitória mínima, cai de 10 para 2, quando a gente passa de 2 para 3 gramas. Então, realmente é muito mais eficiente. E que o subcutâneo dessas pacientes sejam aproximadas a cada 2 centímetros. Né? Na verdade, a tendência é evitar o espaço morto da ferida operatória, evitar o seroma, evitar a infecção da ferida. Então, não dá para fechar a aponeurose um plano, né, do tecido adiposo numa paciente que é mega obesa. Então, a gente precisa de mais planos ali. Outra questão é que é uma cesariana com dificuldade técnica, né? Acho que a grande maioria aqui que já operou paciente obesa sabe o quanto é difícil operar uma paciente obesa. Às vezes a gente tem que variar na técnica operatória. Não é raro a gente ter cesarianas com pelo menos 2 horas em pacientes mega obesas. Então, realmente é um pouco difícil. E, às vezes, a gente precisa fazer incisão, inclusive, vertical, né? Não aqui embaixo, né? Não o fanistil clássico lá embaixo, abaixo da dobra, né? Do avental da paciente, mas usar a incisão mais alta, em alguns casos excepcionais, inclusive a incisão clássica uterina vertical corporal também. Lembrar que, por conta do tempo cirúrgico e pelas dificuldades técnicas, essas pacientes têm mais chance de hemorragia durante a cesariana, elas sangram mais durante a cesariana, né? E a anestesia. Os bloqueios são extremamente difíceis, né? A gente já viu N anestesistas passando dificuldade para fazer bloqueio dessas pacientes, principalmente pelo edema, pelo acúmulo de gordura que fica, né, atrás da coluna. Então, precisa de agulha maior, precisa dobrar a paciente. Então, realmente é uma dificuldade técnica imensa. Falhas de bloqueio são muito frequentes. Se a gente tenta converter para anestesia geral, a gente tem os riscos da broncoaspiração, os riscos do pescoço curto, a dificuldade de intubação. Então, realmente, para anestesia também não é uma paciente fácil. E, por isso, é importante que essas pacientes tenham consulta precoce com o anestesista. Esse seria o ideal, né? Se a gente tem uma paciente eletiva
né, com indicação de cesariana ou vai evoluir para o parto normal, mas se ela for eletiva, ela pode consultar o anestesista antes, ele já se prepara para o caso dela. E se ela evoluir para o parto normal, o ideal é que o anestesista do plantão já esteja ciente o mais rápido possível da presença daquela paciente, porque ele precisa se preparar para a intercorrência. A gente nunca sabe quando vai ter uma cesariana de emergência, então a consulta com o anestesista realmente é extremamente importante para evitar complicações anestésicas perioperatórias. E aí o Marcelo falou que já falaram sobre cirurgia bariátrica, eu botei no final a cirurgia bariátrica, vou passar rapidamente, então, talvez alguém não tenha participado do RUT de cirurgia bariátrica. Nós temos principalmente 3 tipos, né, de manipulação gástrica dessas pacientes com cirurgia bariátrica. O bypass, onde a gente, na verdade, encurta um pouco o trajeto do tubo digestivo, a gente leva uma alça do jejum lá para cima e exclui uma grande porção da alça, que, na verdade, fica uma via biliar apenas. O sleeve, ou gastrectomia vertical, a gente não encurta o trânsito, mas a gente diminui o tamanho do reservatório gástrico e a banda gástrica ajustável, né? Onde também é um procedimento restritivo, parecido com o sleeve, mas que pode ser ajustado durante o pré-natal. Questões referentes à cirurgia bariátrica, que essas pacientes não devem engravidar até 24 meses. Existe ali 18, 24 meses, mas o ideal é que elas passassem dos primeiros 24 meses após a cirurgia bariátrica, porque é o período de maior desnutrição. E a gente sabe que, na verdade, a gestação é um período anabólico para o feto e catabólico para a mãe, e a gente está piorando o catabolismo materno e prejudicando o anabolismo do feto. Então, o ideal seria que elas passassem dos 24 meses pós-operatório. A contracepção oral, então, para essas pacientes, não é uma boa opção, principalmente se ela fez um bypass, né, onde, na verdade, é uma cirurgia desabsortiva, então usar o anticoncepcional oral não é uma boa opção. Na verdade, deveria tentar os métodos injetáveis, ou DIU, enfim, outros métodos são mais eficientes. Elas devem manter a suplementação de polivitamínicos. Se elas engravidam durante o uso dos polivitamínicos, elas mantêm o polivitamínico. Precisam do acompanhamento especializado durante o pré-natal, né, assim como, né, deveriam acompanhar praticamente a vida toda. Lembrar que elas têm boa absorção de macronutrientes, carboidratos, lipídios, proteína, principalmente carboidrato. Elas continuam com essa absorção muito boa, mas elas têm absorção ruim de micronutrientes e de vitaminas, que é onde está o nosso maior problema durante o pré-natal da paciente com cirurgia bariátrica. E ela tem os mesmos riscos da paciente obesa, né, porque ela perdeu peso após a cirurgia, que ela deixou de ter os riscos. Na verdade, ela metabolicamente funciona basicamente da mesma forma, ainda com um acréscimo das questões todas relacionadas à cirurgia bariátrica. O que a gente precisa monitorar laboratorialmente da paciente com cirurgia bariátrica? Basicamente, a ferritina, ácido fólico e as vitaminas A e D, que podem ser dosadas e repostas quando necessário. A vitamina B1 e B12, que são hidrossolúveis, não são lipo, como a A e a D, mas que também devem ser repostas. Lembrar que pacientes que fizeram sleeve, bypass, na verdade, elas têm uma deficiência do fator intrínseco da mucosa gástrica, e por isso a dificuldade de absorção de B12. Então, para muitas dessas pacientes, a reposição oral com vitamina B12 também não funciona muito bem, e elas são muito candidatas à reposição intramuscular, né, dessa vitamina. Existem protocolos próprios para isso. Com relação aos outros elementos, na verdade, os protocolos de reposição são os mesmos de qualquer gestante, não diferencia. A única questão é que a gente tem que ter mais atenção com essas dosagens. E uma outra questão que eu trago também para vocês da cirurgia bariátrica é a síndrome de dumping, né? A síndrome de dumping, que tem como sintomas dor de cabeça, taquicardia, sudorese, fraqueza, diarreia, na verdade, ela acontece por uma chegada muito rápida, principalmente dos carboidratos no intestino, uma mobilização glicêmica muito grande, que puxa o líquido para o intravascular rapidamente, e essa paciente acaba tendo todos esses sintomas. Na verdade, recomendação para evitar o açúcar, né, refinado principalmente, pequenas porções, mastigar bem e não beber durante as refeições, porque isso acelera o processo digestivo. Mas o que eu chamo a atenção com isso? Que, na verdade, essas pacientes, por não poder, todas as que relatam, isso é uma coisa que tem que ser investigada no pré-natal, da paciente de cirurgia bariátrica. Você tem dumping, você tem isso, já teve, parou, isso tem que ser uma pergunta obrigatória no pré-natal, é porque essas pacientes não têm um grande problema com o TOTG. O TOTG a gente está dando 75 gramas de dextrosol e a gente pode acabar levando essa paciente a fazer um dumping no laboratório sem assistência médica.
Então, o TOTG não é recomendável para essas pacientes. Existe discussão, então, como a gente faz o rastreio do diabetes gestacional nas pacientes com síndrome de Dump, e parece que a melhor opção ainda são as glicemias pós-prandiais, principalmente se ela não faz dumping com a comida mais. Isso é muito mais frequente no começo do pós-operatório, né? Depois de 2 anos é mais raro, mas parece que realmente é uma limitação que a gente tem, e o que a gente tem são as glicemias pós-prandiais, não esquecendo a glicemia de jejum, não esquecendo a hemoglobina glicada também. Então, resumindo, para vocês anotarem, depois vai ficar gravado, enfim, mas eu posso enviar a apresentação, é que pacientes obesas, IMC na primeira consulta sempre, e com as medidas antropométricas, não há informação, atenção para o ganho de peso durante a gestação, todas deveriam adotar um estilo de vida saudável, exercícios físicos próprios para ela e alimentação saudável, né, tirando os industrializados. O ácido fólico, a gente sabe que tem que ser em dose aumentada, ainda não temos definido exatamente quanto, mas sabemos que 400 é pouco para essas pacientes. A aferição adequada da PA, da pressão arterial, sempre que ela tiver acesso ao sistema de saúde, e lembrar da profilaxia da pré-eclâmpsia quando for indicado. O rigoroso seguimento do diabetes mellitus prévio à gestação e o rastreio do diabetes durante a gravidez. Orientar essas pacientes, aconselhar quanto ao rastreio limitado das malformações fetais, nós vimos que são frequentes e realmente difíceis de serem vistas. A profilaxia para embolismo venoso, tromboembolismo venoso, deve ser feita quando necessário, então não esquecer dos fatores de risco. Informar o risco real de complicações nas vias de parto, então ambas as vias, tanto parto normal quanto cesariana, existem riscos maiores para essa população, e ela tem que estar ciente dos riscos em ambas as situações quando houver a possibilidade de escolha. Não esquecer a profilaxia do sítio cirúrgico, da infecção do sítio cirúrgico, com 3 gramas, a partir de 120 quilos da cefazolina. É importante a reserva de hemocomponentes. Essas pacientes, quando elas entram no protocolo de hemorragia, que a gente já prevê qual será o risco de hemorragia ela para frente, elas entram pelo menos no risco moderado a alto, e isso já inclui solicitar reserva de hemocomponentes para essas pacientes, para a agilidade do atendimento. Vimos, né, que elas têm realmente maior chance de internação dos bebês em UTI neonatal. Então, quando possível, o pediatra ciente e uma vaga reservada de que aquele bebê poderá ir para a UTI neonatal, mesmo que seja a termo, uma avaliação precoce pelo anestesista e, quando cirurgia bariátrica, um cuidado especializado. Acho que era só isso que eu tinha para falar para vocês. Obrigado. Rodrigo, excelente apresentação, muito organizada, didática, né? Abordou todos os aspectos que são importantes, obrigatórios, quando a gente lida com a obesidade. Então, vou abrir agora alguns minutos para perguntas. Rodrigo, a questão da metformina, quando a paciente tem o diagnóstico de diabetes gestacional, isso já é uma recomendação formal? Obesidade com diabetes gestacional, a recomendação sempre fazer a metformina? Então, na verdade, não existe a recomendação formal de começar a metformina por conta só do superajuntamento da obesidade. Na verdade, a indicação da metformina vai seguir a recomendação do diabetes gestacional. Então, na verdade, a gente sabe que a metformina diminui a produção hepática, né, de glicose, né, a gliconeogênese, e a gente sabe que os endocrinologistas vêm tendendo cada vez mais a usar a metformina para diminuir essa produção de glicose e ter um melhor controle glicêmico. Acho que foi o que eu falei. Na verdade, quando você tem só obesidade, ela não tem essa recomendação, porque ela parece não, e a obesidade, a maior questão é o peso, ela parece não ter efeito sobre o excesso do ganho de peso. E quando ela vem junto com o diabetes, por ela não, na verdade, a obesidade ser só um confundimento, não tem por que você fazer a metformina para todas as pacientes obesas e diabéticas. Na verdade, ela vai fazer somente para aquelas que são diabéticas e que precisam usar a metformina. A questão da obesidade ali é um a mais. Na verdade, o que a gente sabe é que uma vez que a paciente com diabetes gestacional e a obesa usa a metformina por conta do diabetes, a dificuldade para ela controlar o peso é menor, né? Ela tem mais facilidade para controlar o ganho do peso dela. Então, é uma vantagem. Rodrigo, parabéns pelas suas palavras. Meu nome é Jair. Assim, 2 perguntas. A primeira é assim, alguma coisa que a gente possa raciocinar
de uma forma a gerenciar o protocolo de TEV, porque, por exemplo, se a gente for aplicar isso à risca na maternidade escola, eu acho que 70% das pacientes terão indicação e a gente não vê tanta TEP, isso, além do custo, o risco que pode aumentar por outro lado. Eu gostaria do seu posicionamento a respeito disso, se você acha que a gente deve seguir à risca todos esses protocolos aí. Assim, a gente sabe que realmente, na verdade, é um protocolo em inglês, não é um protocolo brasileiro, né? Por mais que seja em inglês, eles também têm a saúde pública sendo financiada, como a gente tem o SUS também financiando a saúde pública. Existem diferenças entre a nossa saúde pública e a saúde pública de lá. Então, importar um protocolo exatamente igual, eu não acho que deveria ser a saída para a gente. Acho que realmente o custo é muito grande. A gente não vê, foi o que eu falei, a gente não vê essa quantidade toda de TEP. Se a gente pegar todas as pacientes, como você disse, 70% a gente anticoagularia, a gente não faz isso na prática. Realmente, eu acho que no protocolo inglês realmente tem um excesso. Os americanos não são tão agressivos quanto os ingleses, e talvez eles tenham mais obesidade do que os ingleses. E eu acho que eles também não veem essa quantidade toda de evento, como a gente também não vê. A questão é que a gente tem duas saúdes. Na saúde pública, eu acho que realmente não deveria ver, a gente precisa de trabalho nosso, mostrando o que a gente precisa fazer ou não, e a gente tem uma deficiência de trabalho nosso com relação a isso. No ambiente privado, na verdade, o acesso é maior. Então, a gente vê que as clínicas privadas estão seguindo, sendo tão agressivas quanto o protocolo inglês. Mas, na saúde pública, eu acho que não. Eu não acho que a população brasileira seja igual à população de Londres, com esse número todo de evento. Na verdade, eu nem sei se tem estudo de evento lá também para justificar o que eles usam. Eu não consegui olhar trabalho exatamente de evento tromboembólico, de frequência de evento tromboembólico, porque eles já usam esse protocolo há muito tempo. Então, diminuiu, é difícil ficar comparando. Mas eu acho também, eu tenho a mesma impressão que você, que realmente a gente anticoagula quase ninguém, tem muito pouco evento trombólico, talvez a gente tenha que rever. Então, exatamente o que está ali, eu acho exagero também. Eram duas. Não, então, e a segunda, em que, em dado momento, você fala para a gente que a paciente obesa ela deve ser desencorajada a ter parto domiciliar. E aí você levanta um assunto polêmico, que não é o seu tema, mas eu vou ter que devolver essa pergunta para você e você vai pedir para você se posicionar se você acha que alguém deve ser encorajado a ter parto domiciliar. Eu, não, pessoalmente, não acho que realmente o parto domiciliar seja seguro. Por que eu usei a palavra desencorajada? E aí, na verdade, eu escolhi exatamente a palavra desencorajada, porque, na verdade, o Ministério da Saúde coloca, né, nas recomendações de parto normal no Brasil, que ele próprio, o Ministério, não recomenda que as mulheres tenham parto domiciliar, mas que aquelas que querem esclarecidas sobre os riscos e benefícios poderiam ser encorajadas. Então, foi só para não ser contra o que está escrito na cartilha do Ministério da Saúde, mas não recomendo para ninguém, obesas ou não obesas. A questão do tromboembolismo, prevenção, realmente o Royal College é quase uma loucura, né? Se você for seguir a risca, na nossa população aqui, quase 85% das grávidas, em algum momento você vai fazer alguma anticoagulação. Mas a recomendação que eu acho que eles acabam deixando no final é que a gente tem que ter algum protocolo, né? Eu acho que talvez aqui a gente precisa correr um pouco atrás disso, porque está muito por uma decisão individual, né? Então, alguém acha que precisa, outro acha que não precisa, talvez a gente pudesse fazer uma adaptação, né? Como a Perinatal fez uma adaptação, se quiser. É o quê? Para cá, tá. E é isso. E Fernanda quer falar. Rodrigo, parabéns pela tua apresentação. Eu fiquei muito interessada, especialmente na segunda parte, porque desde 2015 a gente organizou aqui na maternidade um ambulatório específico de gestação pós-cirurgia bariátrica. E aí são só 2 comentários, e para você também dar a sua opinião. Em relação ao tempo recomendado, né, para que se engravide pós-cirurgia, é sempre um número meio mágico, pouca evidência em base, mas a gente está rediscutindo isso aqui porque saiu um consenso agora em julho, naquela Obesity Review, que coloca que, dependendo da técnica, a gente poderia reduzir esse tempo. E aqui, pelo menos, a gente não tem nenhuma experiência com a banda ajustável. Os pacientes que chegam para a gente são todas de sleeve ou Y de Roux.
E, para esse grupo, esse consenso coloca que a estabilização da perda de peso delas ocorre, em média, no 12º mês, e que a gente, então, já teria, com o nível de evidência de que se dispõe, não é fantástico, mas é o que se tem até o momento, uma segurança bastante razoável de liberar e até recomendar que, a partir de 2 meses, sobretudo aquelas mais velhas e tudo, já estariam liberadas para gestar. A gente aqui já está usando essa referência como um respaldo. Então, a gente baixou um pouco, praticamente o nosso público todo, de Y de Roux e Sleeve, estaria liberado com 12 meses para engravidar. Claro que a gente não tem muita interferência nesse controle, porque a gente recebe elas grávidas, mas a gente discute a adequação ou não desse tempo baseado nisso. E, em relação ao TOTG, a gente está fazendo exatamente como você também colocou ali. A gente usa o jejum e o pós-alimentar para o rastreio, pelo risco de dumping, pela incerteza se os valores que a gente tem de TOTG seriam os mesmos para essas mulheres, né? Elas parecem se comportar um pouco diferentes, com um pico muito grande, precoce, uma hipoglicemia muito abrupta depois. Mas isso é o que a gente basicamente tem feito agora aqui. E aí eu ia te perguntar sobre o pós-bariátrica no teu serviço público, que é a Carmela, né? Vocês têm um pré-natal também estruturado para pós-bariátrica? Não, como a gente está, na verdade, nível municipal, na verdade, a gente está em nível secundário, né? Então, as pacientes que chegam, algumas chegam realmente bariátrica, pós-bariátrica, a gente acaba encaminhando para o nível terciário, né? E aí, na verdade, é o CISREG que acaba distribuindo para a gente, né? Então, mas elas vão para o nível terciário. A gente fica com obesas não bariátricas, e isso ainda fica no nível secundário, entendeu? Mas, com relação aos 12 meses, eu vi essa recomendação de 12 meses. A questão é que eu não achei evidência da gravidez falando com 12 meses ainda muito boa. Foi o que eu falei, na verdade, fica a discussão. 24 era o que era o tradicional, né? E aí eu falei 18, 24, porque realmente já tinha essa discussão de 18 meses, e eu vi de julho que saiu com 12. Mas, na prática, realmente, aqui é o primeiro serviço que eu vejo que está fazendo realmente com 12. E a minha outra pergunta é exatamente sobre as gestantes obesas, principalmente as obesidades grau 3, que muitas vezes chegam para nós pela regulação, e é um perfil que a gente, por questões de suporte clínico, de ausência de leito de terapia intensiva e algumas questões estruturais, a gente termina não absorvendo esse público. Como é que você maneja isso na rede municipal? Você recebe essas mulheres lá na Carmela? Porque é uma dificuldade que a gente tem. Até grau 2 a gente recebe, mas o grau 3, essas que você mencionou aí, as grandes obesas, realmente não ficam aqui, mas eventualmente chegam, e a gente tem essa questão para manejar. Na verdade, essa é a questão que todo mundo tem para resolver, né? Então, assim, na rede municipal, na verdade, a gente tem diferentes níveis de complexidade de maternidade dentro do próprio nível secundário, né? A Carmela Dutra, na verdade, é uma maternidade que a gente não tem UTI clínica dentro, e não é um hospital geral, é uma maternidade escola guardada nas suas proporções. Mas sempre que a gente tem obesidade grau 3, né, MC lá maior que 40, na verdade, a gente tende a encaminhar essas pacientes para a maternidade com o hospital geral associado. Então, ou elas vão para a Leila Diniz, que tem o Lourenço Jorge, ou para a Acari, né, para o Miguel Couto, enfim, porque a gente realmente precisa de um suporte clínico e realmente não pode abrir mão disso. Os anestesistas realmente ficam, né, com os 2 olhos abertos em cima da paciente, porque é uma chance grande de complicação e a gente não tem suporte clínico para elas no pós-operatório. A gente sabe que até operar praticamente vai tudo bem, o problema são os leitos do pós-operatório, né, que elas podem complicar. E a gente vive esse problema. Então, grau 3, a obesidade grau 3, a gente tende a encaminhar. É óbvio que, às vezes, chegam urgências que a gente não tem como, e a gente dá uma solução para aquilo ali depois, né, quando precisa, pela regulação. Mas, eletivamente, a gente tende a encaminhar. Tem uma... Parabéns, muito boa apresentação. 3 pequenas coisas. Quando você diz que a gente deve aumentar a dose do ácido fólico, na formulação que a gente tem comercial, então basta os 2 miligramas, são suficientes, né? Uma outra coisa que eu achei interessante foi você chamar a atenção para os 150 de AS, porque realmente a tendência dá 100, mas para obeso, obrigatoriamente, tem que dar uma dose maior, né? E queria que você falasse um pouco dessa cesárea com incisão longitudinal, seja da pele ou do útero, porque
o obstetra de hoje não está muito afeito. Então, quer dizer, lá na Carmela, qual é a proporção dessa técnica e como é que vocês fazem o treinamento do pessoal nessa estratégia? Obrigado, professor. Só falando do AS, que acabou faltando na minha apresentação, é preferencialmente à noite ainda, né? Parece que à noite os resultados do AS são melhores do que o dia, a dose diurna. Então, na Carmela Dutra, nos últimos 6 anos, a gente teve 3 incisões verticais, né? Na verdade, sim, feitos por obstetras mais experientes. Na verdade, não foi cirurgia para o residente fazer, realmente, como o senhor falou, na verdade, não tem treinamento para isso, né? E é difícil a gente ter, porque a incisão que a gente está mais afeito é a funny steal, né? E essa que faz parte do treinamento. E a gente tem uma dificuldade muito grande para treinar o residente, porque já é uma cirurgia complexa desde o início, né? Então, na verdade, ele entra como auxiliar, na grande maioria das vezes, mas não existe uma linha de treinamento para essa técnica cirúrgica. Na verdade, fica muito mais para os obstetras que são mais experientes, são cirurgiões mais experientes para serem feitos. E o que eu estava falando, em 6 anos foram 3 casos apenas, realmente foram muito poucos. Mesmo com a obesidade grande, aquele abdômen avental, ainda assim a gente prefere, na medida do possível, rebater o avental e fazer a incisão horizontal. Mas em 3 casos realmente foram necessários, mas não no útero. No útero não foi feito a corporal clássica, né? Acabou sendo Fox-Marshall de qualquer forma. Foi somente na parede abdominal mesmo. E lembrar, tem vários aspectos, né, que a obesidade traz. Uma delas que me veio à mente agora foi de um caso que eu entrei numa cesariana com um colega, no hospital público. Já começou com o anestesista as reclamações, né? Gorda, que e quando começou a cirurgia, todos nós a gente tem uma grande preocupação quando recebe um obeso, a pessoa no plantão, porque você já vislumbra um parto difícil, uma cirurgia difícil, mas a gente tem que ter isso em mente, né? Porque os comentários, a cesariana é uma cirurgia que a paciente está acordada, então, né, os residentes tem que ter bastante cuidado com isso, porque essa paciente ficou se desculpando do início ao fim por conta das reclamações. Desculpa, doutor. Então, né, uma coisa que a gente tem que ter bastante cuidado, e isso pode gerar até outros tipos de problemas, né, de esfera, de processos, Exatamente. Então, todos os comentários. Exatamente. Vai às vezes, desde a anestesia até passar a paciente, tudo vão tendo reclamações, né, e comentários que a gente tem que ter sempre bastante cuidado, né? É verdade. Rodrigo, eu queria te agradecer mais uma vez. Tá? Muito obrigado. Mais uma salva de palmas, Rodrigo.